viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Bem, amigos do Rancho da Prosa, aqui é um lugar importante, não só importante como sagrado, porque aqui aconteceu o martírio de João de Castilho, que é um dos santos da Igreja Católica. E aqui para falar mais sobre isso está o professor Sérgio Venturini, que vai reforçar um pouco mais. Professor Sérgio, chega mais um pouquinho mais para cá, porque com certeza esse local é um local que pouca gente sabe da existência. Eu acho que é mais mesmo são as pessoas da região aqui do Rio Grande do Sul. E até as pessoas das regiões pouco conhecem, porque a história das missões, infelizmente, não é contada nos livros de história, como não é contada nos livros na escola, poucos têm a oportunidade de saber dessa história e de conhecer os pontos mais significativos. João de Castilho, como a maioria dos padres jesuítas, veio da Europa, nesse caso procedência da Espanha, bastante jovem, e completou a formação de filosofia e teologia aqui na América. No mês de junho foi até Buenos Aires, porque ali já o governador da região, esse território pertencia ao governo de Buenos Aires. E de lá trouxe vários sacerdotes jesuítas junto, entre eles os jovens João de Castilho e Afonso Rodrigues, que vieram a ser mártires aqui nas missões. Os padres que trabalharam nas missões vinham como soldados de Cristo e representando os interesses da coroa da Espanha. Nem todos eram espanhóis, mas eles estavam a serviço da Espanha. E é uma particularidade, a maioria eram jovens que vinham completar a formação aqui na América, em Córdoba ou no Peru. E outra coisa interessante, esses padres vinham da elite social, cultural, econômica. João de Castilho era filho da maior autoridade do local, seria o prefeito atualmente, de hoje, na cidade da Espanha. Então, muito jovem, entrou na Companhia de Jesus, disposto a ser martirizado em defesa da fé, da expansão da Igreja Católica, cuja Companhia de Jesus era o maior instrumento da Igreja Romana na época. Bom, e quando o professor Sérgio Venturini fala da Argentina, fala do Uruguai, na verdade todos esses outros países aqui ainda não existiam como um território definido, né? Passou a ser definido um bom tempo depois. Não, nesse período, tudo isso aqui no início pertencia à província do Paraguai. Assunção foi a primeira cidade que se organizou no sul, na parte meridional da América, a partir de 1540 e poucos. E depois Buenos Aires. E toda essa região estava vinculada à coroa da Espanha. E então nós não tínhamos fronteiras. Os rios eram apenas acidentes geográficos, mas não era fronteira entre Espanha e Portugal. Porque Portugal, nesse momento, ainda vigorava o Tratado de Tordesilhas, se reduzia à costa leste do Brasil. E tem outro detalhe, esse período era o período que nós chamamos de União Ibérica. Portugal não tinha soberano, então todo Portugal estava sob o domínio do rei da Espanha. Então não se pode dizer, não se deve dizer, porque é errado, historicamente, dizer que os padres vieram do Paraguai, da Argentina e passaram para o Brasil. Porque isso aqui todo era território ibérico, naquele momento sob o comando do rei da Espanha. E à minha direita aqui está o rio Ijuí, que é um rio muito importante ao Rio Grande do Sul, e agora muitos projetos de hidrelétricas aqui também nesse rio, que é o progresso, a necessidade está acontecendo. Mas esse é mais um dos locais, um solo sagrado, aonde foi o martírio de João de Castilho. E isso aconteceu aqui perto, né? O cerro que a gente vai visitar também, aonde esses índios que estavam rebelados contra a igreja residiam, moravam, que é toda essa região aqui. Exatamente. Amanhã nós subiremos o cerro Inhacurutum. Na base desse cerro morava o cacique Nhesu. Foi ele que liderou a revolta contra os padres que estavam nas missões. Naquela época, 4 missões, as primeiras 4, exatamente as 4 que nós estamos visitando e na Trilha dos Santos Mártires, agora na segunda cavalgada da Trilha dos Santos Mártires. Então é importante dizer que aqui nesse solo, essa terra bebeu o sangue de um mártir da Igreja Católica, santo reconhecido por essa Igreja Católica Apostólica Romana, que nós, moradores do local e da região, não conhecemos e por não conhecer não valorizamos. Então agradecemos o teu trabalho que está divulgando e sabemos que no momento que o público tomar ciência da importância desse fato, nós vamos transformar esse lugar num grande santuário.
Então está aqui feito o registro e nós vamos agora ir para o pouso, onde essa moçada vai desencilhar os cavalos e preparar a janta, né, professor? Nós vamos para o local onde estava o rancho, vamos dizer assim, a capela rústica de João de Castilho. Lá ele começou a ser martirizado e foi arrastado durante 3 quilômetros e o corpo foi abandonado aqui. Então nós vamos posar onde isso aconteceu. Onde começou o martírio. E os índios trouxeram até aqui, segundo os religiosos da Companhia de Jesus, para o seu corpo ser jogado às feras. Mas não foi o que aconteceu, porque os padres que sobreviveram com os índios fiéis recolheram os corpos dos mártires das missões e levaram para o outro lado do rio, a atual cidade de Concepción de la Sierra, na época da redução de Concepción, que era mais importante na atual região de Misiones Argentina. Então fique ligado, porque não terminou. Nós estamos apenas no segundo dia dessa cavalgada e muita história nós vamos contar a partir de agora, tá bom? Então segura, porque tem muito mais para você. Na boca da noite, enquanto o mateio se achegam anseios rumando ao galpão, na ronda do tempo se vão os meus dias, deixando a saudade no meu coração. Na luz da boieira, o som da guitarra, com ar de ternura, desperta o cantor. Lembranças antigas invadem a alma, trazendo infinitas promessas de amor. Lembranças antigas invadem a alma, trazendo infinitas promessas de amor. Eu que venho de tantas ausências, vivendo de sonhos, guitarra e canções, as velhas legendas de pedra e silêncio inspiram meu canto no chão das missões. Eu que venho de tantas ausências, vivendo de sonhos, guitarra e canções, as velhas legendas de pedra e silêncio inspiram meu canto no chão das missões. Das cinzas do tempo se acendem luzeiros, a noite tranqueia no azul da querência, o sol despacito aviva os braseiros, tingindo auroras da minha existência. Assim vou cruzando na ronda do tempo, a noite me entrega o canto das rãs. Boa noite a todos, boa noite. Do Santuário de Assunção do Juí, local onde foi fundada a redução de Nossa Senhora da Assunção em 1628, recorda o local de martírio do Padre João de Castilho. Hoje recebe os integrantes da segunda cavalgada na trilha dos Santos Mártires e acompanhados também pelos integrantes do CTG Sentinelas da Cascata, representando o nosso município de Roque Gonzales. Roque Gonzales, terra e sangue das missões, os recebe e deseja a todos uma cavalgada com muito êxito. Cumprimentamos as pessoas presentes e desde já agradecemos a presença de todos. Para dar início às apresentações culturais, convido a diretora do Departamento de Cultura, Noeli Nedel, para apresentar o poema Uma História de Amor, do escritor Nelson Hoffman. Uma História de Amor, do professor Nelson Hoffman. Esta é uma história muito longa,
muito, e muito mais antiga ainda, muito mais. Desde sempre. Surgiu a terra, nasceu o índio, e o índio amou a terra e campeou solto. Soberano cultivou a terra com amor, muito amor. Era o amante, era o dono. Mas então, na antemadrugada do Rio Grande, nesta terra, o Santo Padre Roque pisou. Trazia a mensagem de um novo amor, de um amor que garantia, além da terra cultivada, a terra da eterna promissão. Do alto do cerro, Nhesu comandava a terra. Nhesu ouviu a mensagem, entendeu, mas não aceitou. Impossível, disse, impossível amar duas terras, uma cultivada com amor e outra por amor prometida. E a tragédia aconteceu. E aqui neste chão colorado, o companheiro do Padre Roque, o Santo Padre João, inundou a terra com seu sangue, o sangue de Marte, o mais torturado dos 3 mártires das missões. Esta é apenas uma pequena parte da longa e antiga e sempre nova história de amor à terra com sangue demonstrada. Uma história de terra na terra das missões. Foi assim, assim será, desde sempre e para sempre. Muita história aconteceu, muita história acontecerá, mas é e será sempre uma história de amor a esta terra e sangue das missões, batizada Roque Gonzalez. Convidamos o Grupo Viver para realizar as apresentações Holocausto Missioneiro, Índios e Padres. Lança
os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração.